Amém? Quem é de Jesus, dá uma glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Dê um sinal com a mão, você que está nos visitando, para que eu possa ver, primeira ou segunda vez. Tem alguém? Tem uma senhora ali, que benção. Ali atrás também temos os irmãos. O que a igreja tem para dizer para aqueles que nos visitam nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom podermos estar reunidos para estar adorando e cultuando o nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Queridos, hoje, culto da Sagrada Família, nós estamos na campanha Decretos Proféticos. Diga comigo, diga decretos proféticos. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu queria convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em Marcos capítulo 11. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que Deus irá falar tremendamente ao seu coração também. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, se você trouxe a sua Bíblia, fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, logo após Mateus, você vai encontrar Marcos 11. Glória a Deus. Não vai ser possível acompanhar ali no telão, querido, porque a projeção ali deu uma travada. Mas se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 11, o verso 20. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Todos acharam? Marcos 11, o verso 20. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 11, verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Verso 22. Ao que Jesus lhe disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro, peço, que seja assim, e você que crê diz amém, dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno de ser exaltado. Queridos, eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração sobre decretos proféticos. O que são decretos proféticos? São declarações que nós fazemos, que no mundo espiritual tem um poder. Decretos proféticos são declarações que nós fazemos, que tem o poder de transformar situações. Amém? E nós costumamos dizer sobre o poder das palavras, porque a palavra do Senhor nos diz: há poder na nossa língua, há poder de vida e há poder de morte. Aquilo que você fala tem poder, diga amém por isso. Diga: aquilo que eu falo tem poder. Tem poder de trazer vida e tem poder de trazer a morte.
E eu quero que você repita isso comigo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga com fé, diga mais forte. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Declarações proféticas. Isso que você está declarando é uma declaração profética. É uma declaração que se torna um decreto no mundo espiritual. E o decreto, ele tem poder de lei. Vocês lembram na época da pandemia, quando houve os decretos e não podia sair? Pode deixar desligado, Flávio. Pode desligar o Data Show. E vocês lembram que na pandemia houve os decretos e tinha que usar máscara e se tornou uma lei. E as pessoas não poderiam entrar nos hospitais sem máscara. Decretos aonde eles proibiam até mesmo alguns eventos, até mesmo cultos. A gente não pôde cultuar durante um período, porque um decreto se tornou uma lei, era proibido. E assim é no mundo espiritual. Aquilo que nós falamos tem o poder de se tornar um decreto e se tornar uma lei que é obedecida no mundo espiritual, tanto pelos anjos como pelos demônios. Quantos compreendem isso? Agora ouça. Qual é o problema de muitas pessoas que os decretos não funcionam na vida dela? Qual é o problema de muitas pessoas que aquilo que ela fala não se torna realidade? Nós aprendemos que o Senhor Jesus nos diz a importância do entendimento. Porque se você não entender aquilo que você está falando, se você não entender aquilo que a palavra de Deus está falando, isso não vai funcionar na sua vida. A palavra de Deus, ela só funciona quando nós entendemos, quando nós abrimos o nosso entendimento. A Bíblia diz: o meu povo perece, e perece por falta de conhecimento, do entendimento. Haja visto que a Bíblia diz que o diabo, ouça isso aqui, o diabo, ele cegou o quê? Os olhos das pessoas? Não. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento, para que as pessoas ouvindo não entendam, para que as pessoas vendo não entendam. Uma das coisas que o diabo trabalha é para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não tenham entendimento do poder de Deus na vida delas. O diabo não quer que você entenda a palavra de Deus, porque quando você entende, quando há o entendimento da palavra de Deus, meu irmão, aí é o que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. As coisas começam a se tornar real na sua vida. Quando há o entendimento. E na vida existem pessoas que não entendem o que a palavra de Deus diz. E existem pessoas que têm um mal entendido. Porque o diabo trabalha na distorção do entendimento. Desde o princípio foi assim. Ele trouxe uma distorção do entendimento daquilo que Deus havia dito. Quando Deus disse: não coma do fruto, porque se comer certamente morrerás. E ele veio distorcendo, ele disse: não, vocês não vão morrer. Ele veio trazendo mal entendido, mudando o entendimento daquilo que Deus tinha falado. E o mau entendimento leva a pessoa à perdição. O mau entendimento faz com que a pessoa não desfrute das bênçãos de Deus. E a minha oração é que você entenda o que Deus tem para a sua vida. Amém? A minha oração é que você entenda o poder da palavra que nós carregamos. A minha oração é que você entenda o poder da palavra de Deus na sua vida. O Senhor Jesus, o texto que nós lemos, fala que o Senhor Jesus, ele foi até uma figueira, ele estava com fome. E chegando nessa árvore, ele não encontrou nenhum fruto. E ele disse para aquela árvore: ninguém coma mais fruto de ti. E eles seguiram viagem. No outro dia, quando eles voltaram, a Bíblia diz que a figueira se
se secou. A árvore se secou desde a raiz. E Pedro ficou maravilhado. Pedro disse: Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste se secou desde as raízes. E Jesus disse para eles o segredo das declarações proféticas, de como as palavras têm o poder de se tornar decretos proféticos, de como as palavras têm o poder de mudar a nossa realidade. Jesus disse: tende fé em Deus. Primeiro passo para que os decretos proféticos funcionem na sua vida. Primeiro passo para que as palavras de fato tenham poder na sua vida é ter fé em Deus. Diga comigo, diga: o poder das palavras está na fé em Deus. É possível que você creia, é necessário que você acredite, é necessário que você tenha fé que aquilo que você está falando vai acontecer. Decretos proféticos. Porque muitas vezes o médico pode liberar um decreto e esse decreto se tornar profético na sua vida, de uma doença, de uma enfermidade, e você está em concordância muitas das vezes com aquilo que o médico, que o doutor ou que alguém falou. Alguém que disse que você nunca ia ser feliz na vida. Alguém que disse que você nunca ia prosperar. Alguém que disse que você nunca ia alcançar o que você deseja. São decretos que são liberados. Decretos que muitas vezes travam, que amarram a vida das pessoas. E nós precisamos anular todo decreto que é contra a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Você precisa repreender as palavras, os decretos contrários à vontade de Deus sobre a sua vida. Quantos decretos que eu recebi contrário à vontade de Deus na minha vida e eu repreendi. Quando eu casei, e eu casei muito novo, com 16 anos de idade, e as pessoas diziam: eu não dou 2 meses. Deu 2 meses. As pessoas diziam: eu não dou 1 ano. Deu 1 ano. As pessoas diziam: não dou 2 anos, e deu 2 anos. Porque todas as vezes que as pessoas liberavam um decreto contrário, eu dizia: está repreendido em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já tenho 14, deixa eu ver, se foi com 16, vou fazer 34, está com quanto? 16 anos, né? Quantos? Com 4 dá 20, vai fazer 34, 18 anos de casado. Para a honra e glória do Senhor. E as pessoas diziam que não ia 2 meses, já fez maior idade, nosso casamento, já está de maior, porque eu repreendi aqueles decretos proféticos, e assim tem que ser na sua vida, assim tem que ser na sua casa, assim tem que ser no seu comércio, assim tem que ser com você. E Jesus disse: se você tiver fé em Deus, se você acreditar que Deus pode fazer na sua vida, se você tiver fé que aquilo que Deus declara na sua vida pode se cumprir, Jesus diz: você vai dizer ao monte. Jesus está dizendo que você vai declarar. É preciso que você declare. É preciso que você coloque para fora. É preciso que você externe. Jesus diz: se você disser, não basta pensar, não basta querer, é preciso declarar. Porque no mundo espiritual, as nossas palavras se tornam decretos espirituais. Amém? Jesus diz na sua palavra, Mateus 18, que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Ou que 2 pessoas ou mais concordarem, declararem na terra, será declarado nos céus. Vai ter poder de vigência tanto nos céus como na terra. Se você crê que aquilo que você declara, de acordo com a palavra de Deus, tem poder, isso vai funcionar na sua vida. Amém? Jesus disse: se você disser ao monte, e alguém pode dizer: não, ele está falando no sentido figurativo. Pode até ser, mas se aquele que crê disser e acreditar que o monte pode mover de lugar, o monte se move. Amém? Porque a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. O sol parou. O homem que liberou um decreto profético: sol, detenha-te.
O homem que mandou o sol parar. Não foi Deus que disse para ele: ó, Josué, mande o sol parar. Não. Ele sabia do poder das palavras. E não parou só o sol. Parou o sistema todo. A galáxia parou. Parou tudo. O homem que disse: sol, detenha-te. Eles estavam numa batalha. Eles estavam numa guerra. E os inimigos que eles estavam lutando eram albinos. E os albinos têm facilidade de enxergar à noite. E para eles não perderem nessa guerra, Josué sabia que eles precisavam lutar durante o dia. Porque se chegasse à noite, eles iriam perder. E ele então declarou para o sol. Ele disse: sol, detenha-te. E o sol parou. Há poder nas palavras. Diga comigo, diga: há poder nas palavras. O Senhor Deus diz a Joel: diga ao fraco, eu sou forte. O fraco tem que dizer que é o quê? Quem é que declara isso? O Senhor. O Senhor está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Você tem que mudar as declarações que você tem feito ao seu respeito. Você tem que mudar as declarações que você tem feito em relação à sua vida, em relação à sua casa. Ainda que você seja fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Ainda que você seja pobre, diga ao pobre, eu sou rico. Ainda que você esteja doente, diga ao doente, eu estou curado, eu estou sarado. Decretos proféticos. Mude as palavras ao seu respeito. Ah, mas é a minha realidade. Mas Deus tem poder de transformar a nossa realidade, amém? É o Deus Todo-Poderoso que está dizendo: diga ao fraco. O fraco vai dizer: eu sou forte. Porque aquela palavra tem o poder de mudar o ambiente. Aquela palavra tem o poder de trazer força. Não é só o fraco, é o pobre, é o doente, é o carente, é o aflito. Nós precisamos mudar as declarações que temos feito sobre a nossa vida. Porque a declaração que fazemos sobre a nossa vida tem o poder, tem força no mundo espiritual. Quando você diz eu sou, você está decretando na sua vida: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E Jesus sempre usou, e quando você diz eu sou, você está usando o nome de Deus. Quando Moisés perguntou para Deus: qual é o seu nome? Deus disse: diga o eu sou. Deus é o eu sou. Diga amém por isso. E quando você diz eu sou, você está invocando o nome de Deus. Você está dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que nós somos? A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. E você precisa declarar isso. Você precisa dizer isso. Porque senão você vai viver a crise desse mundo, que é a ansiedade, que é a depressão. E o diabo trabalha com isso. Como que o diabo coloca ansiedade? Como que o diabo coloca opressão, depressão nas pessoas? Fazendo com que elas não acreditem naquilo que Deus declara a respeito delas. Fazendo com que elas se sintam miseráveis. Fazendo com que elas se sintam as piores pessoas do mundo. Fazendo com que elas não tenham um entendimento de quem elas são. Porque quando você sabe quem você é, meu irmão, não tem depressão, não tem medo, não tem tristeza, não tem nada que vai roubar a sua alegria, amém? Você pode ainda não estar onde você queria estar, mas você é, amém? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é um vencedor. Você pode até não estar tendo uma vitória no momento, você pode até não estar tendo uma conquista, mas você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você é filha e filho do rei. Amém? Há poder nas declarações. Aquilo que declaramos se torna decretos espirituais. E você, pai, e você, mãe, você é uma autoridade espiritual na sua casa. E aquilo que você declara sobre o seu casamento, aquilo que você declara sobre o seu esposo, aquilo que você declara sobre os seus filhos, se tornam decretos proféticos.
Quantas pessoas estão vivendo amarrações das mais variadas por conta de decretos que pais e mãe liberou sobre a vida desse filho ou filha? Quantos filhos e quantas filhas estão amarrando derrotas na vida sentimental por conta de um decreto de um pai ou de uma mãe? Ou uma mãe que disse que ela nunca ia ser feliz, ou uma mãe que, por não concordar com um namoro ou um casamento, liberou uma palavra de maldição. E nós precisamos anular esses decretos, amém? Porque o decreto ele pode ser anulado por uma autoridade ainda maior. Se o seu pai e a sua mãe é uma autoridade sobre a sua vida, e se ele liberou um decreto de maldição, você vai buscar de Deus hoje, para que Deus anule esse decreto, e para que um novo decreto seja estabelecido sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Jesus declara na sua palavra, se você disser, diga comigo, diga se eu disser. Diga se eu disser. Se você disser. Se você declarar. Jesus está dizendo, se você crer, se você tiver fé em Deus, e se você declarar, se você abrir a sua boca e profetizar, e liberar um decreto, e você disser ao monte, e o monte pode ser a doença, e o monte pode ser a dificuldade, e o monte pode ser o problema, e o monte pode ser um casamento em crise, e o monte pode ser um filho rebelde, e o monte pode ser uma dívida, e o monte pode ser uma crise. Se você disser a esse problema, ergue-te e lança-te no mar, desapareça, porque o monte no mar vai desaparecer. Pode ser o monte mais alto que estiver, mas se ele for jogado no mar, ele vai desaparecer, ele vai sumir, ele vai sair da sua frente, você não vai mais ver ele. E talvez você está vendo o problema, e você está vendo a dificuldade, e você não sabe como resolver. Existe poder nas palavras, amém? Jesus está dizendo, declare, profetize, abra sua boca, diga ao fraco, eu sou forte. E quando você diz eu sou, você precisa entender que de fato você é. Tomar posse da palavra de Deus, dizer não, a palavra de Deus diz que eu sou. E em Cristo Jesus, eu sou. Eu tenho. Tem gente que você vai conversar com a pessoa, você tem o que? Eu não tenho nada. Eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho aquilo que a Bíblia declara que eu tenho. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Amém? A bênção já está disponível para mim. A Bíblia diz, se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Você precisa abrir o seu entendimento. Não é você que tem que correr atrás da bênção. Não é você que tem que correr atrás do milagre. Se você tiver um entendimento que é o milagre que vai te alcançar, que é a bênção do Senhor que vai te alcançar, que as bênçãos do Senhor estão disponíveis para você, você vai entender que aquilo que Deus tem para você é grandioso, amém? Você vai entender que você não precisa ficar sofrendo à toa, se preocupando à toa, sabendo que Deus tem um melhor e já liberado para cada um de nós. Eu posso ouvir no glória a Deus? Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diz eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você sabe o que você pode? Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me... Eu posso. Você pode. Ainda que as pessoas dizem que você não pode ter, ainda que as pessoas dizem que você não pode avançar, ainda que as pessoas dizem que você não pode ser feliz, você pode. Jesus disse, se você disser ao monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar. Diga comigo, diga duvidar. Uma das armas do diabo, a dúvida. O diabo trabalha com dúvida. Dúvida daquilo que é certo. Dúvida da palavra de Deus. É tudo que o diabo tenta colocar na minha vida e na sua vida, a dúvida. Para que você não acredite. E é fácil fazer uma pessoa duvidar de algo certo. Basta questionar uma
ou 2, ou 3 vezes, e essa pessoa já vai começar a duvidar. E eu pergunto para você, quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é? Não, 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é quanto? Vocês têm certeza? 1 mais 1 é quanto, gente? Aí algumas pessoas já, será que é 2, meu Deus? Será que mudou? Será que é 3 e eu estou... 1 mais 1 é 2. Mas se eu começar a questionar, a pessoa já vai ter dúvida daquilo que é certo, daquilo que é certeza. E é isso que o diabo faz. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. E ele vem com dúvida. Jesus foi batizado, Mateus capítulo 4. E o céu se abriu e dos céus ouviu-se uma voz que dizia: esse é meu filho amado. E lá no deserto, sabe o que o diabo disse para Jesus? Se tu és o filho de Deus. Tentou colocar dúvida. Jesus ouviu que era o filho de Deus. Mas o diabo disse: não, você não é o filho de Deus. O filho de Deus no deserto, o filho de Deus passando dificuldade, e ele tenta colocar dúvida em relação à sua fé. Em relação à sua fé em Deus. Você é crente? Doente? Não. Você tem certeza? Você tem certeza que você é filho de Deus? Um problema, com dificuldade, e isso vai gerando dúvida no seu coração. Puxa, estou na igreja, estou servindo o Senhor, sou do altar, sou um sacerdote, sou um homem, uma mulher de Deus, e esse problema, e ele trabalha nisso, para colocar dúvida em relação ao poder de Deus na sua vida, para que você não creia que Deus pode te curar, para que você não creia que a situação pode mudar. Ele trabalha gerando dúvida, ainda que você declarou, ainda que você falou, mas aí ele vem com a dúvida. Aí é onde Jesus disse: se você não duvidar, não duvide, meu irmão, não duvide, Jesus pode te curar, Jesus pode transformar o seu casamento, Jesus pode salvar o seu cônjuge, Jesus pode fazer com que esse problema da sua vida seja mudado, seja transportado para o mar. Jesus pode fazer com que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida, amém? Porque há poder nas palavras. Diga comigo, diga: há poder nas palavras. E aquilo que você declara se torna um decreto no mundo espiritual. Aquilo que você declara se torna um decreto profético. E nós precisamos entender o poder das nossas palavras. Por isso que a Bíblia diz: ouça mais e fale menos, para que quando você falar, você entenda que aquilo que você está falando é um decreto no mundo espiritual. Então não amaldiçoe os seus filhos, não amaldiçoe essa cidade. Porque essa cidade é uma bênção de Deus na nossa vida. Essa cidade é o lugar onde Deus vai nos prosperar. Essa cidade é o lugar onde Deus vai prosperar a sua casa, a sua família. É nessa cidade que o projeto de Deus vai se estabelecer na sua vida. Porque se você está aqui nessa cidade, você não está aqui nessa cidade por acaso. Você não está aqui neste lugar por acaso, é porque Deus tem um propósito. E através de você, aquilo que é maldição vai se transformar em bênção em nome de Jesus. Amém? Aonde não dá, vai dar. Aonde não tem, vai ter. Porque há poder nas palavras. Deus nos leva a lugares de escassez. Deus nos leva a lugares difíceis para que nós venhamos entender o poder das palavras. O que você vê, Ezequiel? Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor diz: profetiza. Abre a sua boca, Ezequiel, e profetiza. Profetiza vida. Profetiza o meu espírito. Profetiza vida sobre essa cidade. Profetiza vida sobre o seu filho. Profetiza vida sobre a sua casa. Profetiza o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém? Há poder nas palavras, amém? Jesus diz: se você crer, se você tiver fé em Deus, se você falar: mas Deus sabe. Jesus está dizendo: você tem que falar. Deus sabe, mas o mundo espiritual só vai saber. O mundo espiritual só vai agir quando você falar. Quando você abrir a sua boca e declarar.
Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo de Deus na minha vida. Quando você abrir a sua boca e declarar, eu repreendo essa amarração na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo de prosperidade. Quando você abrir a sua boca e dizer, em nome de Jesus, que esse problema seja retirado da minha vida, que esse problema não venha me atrapalhar, e que eu venha dar a volta por cima dessa situação. Quando você abrir a sua boca e profetizar, eu profetizo a salvação na tua vida. Eu profetizo a bênção de Deus sobre os meus filhos. Profetizar, declare palavras proféticas sobre a sua vida, amém? Diga comigo, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, amém? Não deixe o diabo colocar palavras, decretos sobre a sua vida. A última palavra na sua vida é a palavra de Deus. É Deus que determina a última palavra na nossa vida. E o que Deus quer é que você abra a sua boca. Por quê? Porque há poder nas palavras. Deus quer que você declare. Deus quer que você profetize. Porque tudo que existe foi criado por meio das palavras. Por meio da palavra de Deus. Tudo que existe, Deus criou por meio da palavra. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Diga comigo, diga, Deus chama a existência aquilo que não existe. E quando a Bíblia diz Deus chama, é porque Deus declara. Não tem como chamar sem... eu vou chamar fulano. Não. Maria, Pedro. Deus chama. Deus declara. E as declarações se tornam decretos espirituais. Amém? E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Com o poder de declarar, de chamar à existência aquilo que não existe. De chamar à existência aquilo que ainda não é real para se tornar real. Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira se secou. Jesus veio declarar um novo tempo na nossa vida. Um novo decreto. Ele cancelou a dívida que havia contra nós. Você não deve mais ao inferno. A sua dívida já foi paga através do sacrifício de Jesus. Amém? E Ele quer que você entenda que a partir de hoje, você pode alcançar as bênçãos dEle através das declarações, através dos decretos proféticos. Então profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua saúde. Profetiza sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Profetiza sobre a sua casa. Porque você vai viver um tempo de bênção de Deus, amém? 2024 será o ano de prosperidade, de abundância, de fartura. Será o tempo de um novo nível na sua vida. Um tempo onde você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quantos creem nisso? Fica de pé que nós vamos declarar decretos proféticos. Você vai declarar sobre a sua vida. Talvez você diga, eu não consigo parar de fumar. Hoje você vai declarar, hoje eu vou parar de fumar. Talvez você diga, eu não consigo parar de beber. Hoje você vai declarar, eu vou parar de beber. Em nome de Jesus. Talvez você não consiga largar o pecado. Ou não sei qual é o erro sobre a sua vida. Mas Jesus veio e liberou um novo decreto sobre a nossa vida. Ele diz, está consumado, está pago. Nós estamos livres, estamos libertos. Feche os teus olhos neste momento. O que você precisa nessa noite declarar? Você crê que Jesus pode mudar essa situação? Você crê que Jesus pode abrir as portas que estão fechadas? Você crê que Jesus pode trazer a restauração de tudo que você perdeu? Talvez você diga, meu Deus, é tão difícil agora para conquistar. Eu perdi tantas coisas. Mas se você liberar uma palavra, aquilo que você perdeu, o Senhor pode trazer restauração. Isso, com seus olhos fechados, começa a liberar decretos proféticos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas Jesus está dizendo, se você disser, se você liberar uma palavra, essa palavra no mundo espiritual vai se tornar um decreto profético. Ele disse para a figueira, ninguém coma mais fruto de ti. E a figueira se secou. E Pedro disse, Senhor, a figueira se secou. E ele disse, se você tiver fé em Deus, e disser ao monte, monte, ergue-te, lança-te no mar, assim se fará
conforme você disse, se você não duvidar. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, está na hora de parar de se lamentar, está na hora de liberar palavras de vitória sobre a sua vida, está na hora de liberar palavras de bênção sobre a sua vida, está na hora de liberar palavras de salvação sobre a sua casa, sobre o seu filho, ainda que as pessoas digam, ainda que as pessoas declarem palavras de derrota sobre a sua família. Deus quer que nessa noite você se levante como autoridade e começa a anular todos os decretos contrários e liberar novos decretos. Anule os decretos que foi lançado contra a sua vida, anule os decretos que foi lançado contra a sua casa e comece a profetizar neste momento sobre a sua vida. Abra a sua boca e comece a liberar palavras de vitória. Comece a liberar cura sobre a sua vida. Comece a liberar saúde sobre a sua vida. Comece a liberar salvação. Comece a liberar prosperidade sobre o seu comércio agora. Comece a liberar prosperidade sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite, meu Pai, cura sobre os doentes. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes sejam curados. Aqueles que estão enfermos sejam sarados em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro prosperidade de Deus sobre a sua vida. Seja próspero em nome de Jesus. Que haja fartura na tua mesa. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Você não vai mendigar o pão. Você vai ter para dar, para emprestar. Vai ter fartura na sua casa. Vai ter abundância na sua casa. Vai ter fartura no teu celeiro. Vai ter fartura na tua conta financeira. Eu quero declarar prosperidade sobre a tua vida. Aonde você colocar as mãos será próspero. Eu quero declarar um tempo de abundância. Eu quero declarar um novo tempo sobre a sua vida. Um tempo de alegria. Que a tristeza saia em nome de Jesus. E que a alegria inunde o teu coração. Diga ao fraco: eu sou forte. Você é forte. Você é forte. Diga que você é forte. Diga: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Começa a declarar as palavras de Deus sobre a sua vida. Você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Você é mais do que vencedor. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida da sua casa. Então nessa noite receba saúde, receba cura, receba prosperidade, receba a salvação da tua casa. Em nome de Jesus nós anulamos agora todo decreto contrário, todo decreto de maldição que o pai, que a mãe, que alguém liberou sobre a sua vida. Eu cancelo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aqueles que disseram que você não ia ser feliz na vida sentimental, eu declaro que você vai ser feliz na sua vida sentimental. Aqueles que declararam sobre os teus filhos maldição, eu declaro que os teus filhos serão uma bênção. Abra a tua boca e começa a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa noite. Ó filho, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare isso de todo o seu coração. Deus está escrevendo um novo tempo na sua vida. Novo tempo Deus tem pra mim.
Deus tem um novo tempo para a tua casa, para a tua família. Aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos nessa noite, Pai, porque cremos no poder da tua palavra e nós profetizamos cura, salvação, ó Deus, libertação, ó Deus, a paz do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ainda em pé, querido, nós vamos ter o momento da Santa Ceia. Bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia? Aquelas pessoas que já estão batizadas. Se você não está batizado, não tem problema, continua em pé. Você vai orar junto com a gente. E a gente vai ter o batismo. A gente vai ver o dia agora para marcar. Tem muitos jovens, muitos adolescentes que vão se batizar agora. E eu quero encorajar você a se batizar. Amém? E você que é batizado, talvez você falhou, peça perdão a Deus dos seus pecados, das suas falhas. Eles vão passar os elementos da ceia enquanto os levitas louvam, mas não coma ainda, não beba ainda, nós vamos fazer isso junto. O Senhor Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Pode passar os elementos? Isso. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esse suco representa o sangue dele, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O pão representa o seu corpo, que foi entregue por nós. Pode passar os elementos da ceia, enquanto eles louvam o Senhor. Seu sangue leva. Se você já pegou, feche os teus olhos. A todas as Se você não vai participar, feche os teus olhos também. Ouço a tua voz, E declare isso. fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz Declare. mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante os elementos para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: Senhor, consagra esse pão, esse suco que representa o teu sacrifício por mim naquela cruz. Diga: obrigado por ter morrido no meu lugar. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados
mas também que o Senhor ressuscitou e vive está aqui neste lugar. Coma do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse: faça isso em memória de mim, para que você nunca se esqueça que Ele pagou o preço por você. Você sendo ainda pecador, falho, Ele te amou. Você, com todos os defeitos, Ele te amou. Você é precioso para Ele. Beba do suco, se lembrando do sangue dele. O sangue dele que perdoa todos os nossos pecados. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos perdoa. Agradeça a Ele pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu sou livre. Eu sou livre. Declare. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Você é livre da condenação, do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Soberano Deus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa salvação, Pai. Deus, abençoa os teus filhos nessa noite. Ó Deus, que eles possam viver decretos proféticos nas suas vidas, Pai, de abundância, de cura, de milagre. Que testemunhos possam ser contados aqui neste lugar, Pai, através de declarações proféticas que foram liberadas nessa noite. Leva cada um para a sua casa, guardado, protegido, livra de todo mal, Pai. Dê a todos uma noite de paz, ó Deus, e nós profetizamos uma semana abençoada, Pai. Traga as mulheres na terça-feira para o culto das mulheres e na quarta-feira, Pai, ó Deus, para o culto de ensino. Te apresentamos também o congresso de dança que vai acontecer sexta, sábado e domingo, Pai. Ó Deus, libera uma graça especial nesses 3 dias que vão acontecer esse congresso, com o tema santidade, santificação, Pai. Sede santo como eu sou santo, assim diz a tua palavra. Ó Deus, que seja um tempo de transformação, de santidade. Ó Deus, um tempo de purificação, Pai. Ó Deus, que durante esse próximo final de semana, ó Deus, que o Senhor possa usar cada um dos ministrantes, Pai. Abençoa aqueles que vão vir de Barreiras para estarem aqui ministrando a gente. Ó Deus, que o Senhor possa guardar tanto na vinda como na volta. Ó Deus, abençoa eles, dê saúde a eles, Pai. Ó Deus, dê a revelação da Tua palavra. Ó Deus, e que nesse próximo final de semana possamos trazer alguém para estar aqui, Pai. Nós oramos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus, os que crê diz amém. Sexta, sábado e domingo, congresso de dança. Não fala, mas eu não danço. Não, mas você precisa vir, não é só para quem dança não, amém? Não é só para o pessoal, é para toda a igreja. Sexta, sábado e domingo. Nós vamos estar recebendo a pastora Mariene de Barreiras. Vamos estar recebendo a missionária Cleuma. Vai ser 3 dias de avivamento. Traz alguém nesse final de semana, tá bom? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para entregar lá no final um cartãozinho para os visitantes. Você que está visitando a gente, eu vou pedir para entregar um cartãozinho. Entrega lá para mim. Tá tendo caldo lá no final, queridos. Você passa lá. Aí, bispo, eu vim desprevenido. Pede para anotar o seu nome. Depois, no outro culto que você vier, você acerta. O pessoal da dança está com caldo lá no final.